Bom, esse vídeo é para falar um pouquinho do professor Hélio Couto, uma pessoa extremamente inteligente, culta, mudou a vida de milhões de pessoas e mudou a minha também. Eu quero compartilhar com você, estou até gravando de um jeito diferente aqui, mas eu queria ficar o mais confortável possível para poder dizer para você tudo que eu já experienciei sendo um ressonante, um aluno do professor Hélio Couto. Fiz também umas anotações aqui do qual eu quero lembrar de coisas que eu já vivenciei sendo aluno do professor e que fizeram mudanças assim profundas na minha vida. Eu conheci o professor Hélio Couto no ano de 2016 para 2017, quando ele não era tão conhecido, mas já era uma pessoa que já tinha bastante conteúdos na internet. Ele já tinha criado o Caminho das Palestras, que é um caminho onde as pessoas começam de fato a estudar sobre o professor e os conteúdos que ele compartilha na internet. E foi nessa época que eu também comecei a minha reforma íntima. Eu lembro bem que nessa época eu tinha voltado com uma mão na frente e outra atrás para a casa da minha mãe, lá no interior de São Paulo. E eu estava buscando entender por que a minha vida sempre estava dando errado, por que eu vivia ciclos repetitivos. E foi nesse período que eu comecei a buscar na internet conteúdos que me ajudassem, né? Que fossem conteúdos para me ajudar a evoluir o meu espírito, evoluir a minha alma, para eu poder realizar os meus sonhos materiais aqui no planeta, aqui na Terra, né? E foi aí que eu conheci o professor Hélio Couto, nessas minhas buscas de internet. E aí eu lembro que nessa época eu não entendia quase nada do que ele falava. E eu só sei que quando eu comecei a estudar o conteúdo do professor Hélio Couto, as primeiras palestras eu não entendia, eu fui entender de fato depois de assistir 3, 4 vezes as coisas que ele falava. E aí eu sempre pesquisava, eu sempre fui aquela pessoa autodidata que começa a buscar as informações por si mesmo, e ele sempre dando as deixas na palestra, né, dos assuntos que a gente tinha que se antenar para entender o que ele estava falando, e que muitas vezes ele não poderia falar assim abertamente, porque até hoje ainda a gente sofre essa questão da internet não poder falar algumas coisas, né? De não poder dizer certas palavras específicas, porque senão você é cancelado ou seu conteúdo sai do ar, né? E tem que tomar muito cuidado ainda, né? E ele sempre deixava assim em entrelinhas pra gente pesquisar na internet o assunto que ele estava falando em específico. E o professor Hélio Couto, ele é uma pessoa que, além de ensinar você a expandir a sua mente, a evoluir espiritualmente, ele te ensina de fato a prosperar nessa terra. Ele te ensina ferramentas para você aplicar na sua vida e prosperar aqui de fato. E nessa época eu estava buscando isso. Quando eu me voltei para dentro, num período de 6 meses no exílio da minha mãe, eu comecei a investir em conhecimento para eu não mais repetir os ciclos na minha vida. Os ciclos de escassez, de pobreza, de relacionamentos fracassados, de sempre voltar com uma mão na frente e outra atrás para a casa da minha mãe. E isso já estava desgastando a minha vida, a minha rotina, sabe? Inclusive, esse não é o primeiro canal que eu tenho no YouTube. Eu já comecei e terminei várias vezes, e muitas vezes eu começava e não terminava. Eu já tive um canal que falava especificamente só de espiritualidade, da época que eu falava da reforma íntima. E aí eu tinha feito na época como tinha sido o meu início com a ressonância harmônica, né? Até lembro desse episódio, eu acho que eu tenho salvo esse vídeo em algum lugar do meu HD, eu só preciso procurar. Se um dia eu achar esse vídeo, eu vou compartilhar ele aqui no canal, como foi a minha experiência com a RH nas primeiras ondas, né? Nos primeiros pedidos. E o que eu aprendi sendo aluno do professor Hélio Couto? Eu aprendi que a ressonância harmônica, ela funciona, só que antes que tudo comece a dar certo na sua vida, de fato, tudo vai dar muito errado. E eu lembro até hoje das coisas dando muito errado na minha vida, e eu ficava me questionando. Eu tinha uma amiga, até que ela é astróloga, nem sei onde ela foi parar, que eu lembro de uma ligação que eu fiz pra ela, assim, e ela tinha falado assim pra mim: Eduardo, tudo que você pediu na ressonância tá acontecendo, você não tá entendendo? Você cocriou a sua realidade.
Aí eu comecei a ligar os pontos, eu falei, gente, é verdade. Tudo que eu pedi tá acontecendo, tá dando certo. Só que antes que dê certo, o universo, Deus, o Criador, o que você acredita, ele vai tirar as coisas que não é para estar ali, de acordo com os pedidos que você fez, entende? E eu não estava entendendo por que as coisas estavam indo embora, as pessoas estavam indo embora, o trabalho que eu tinha estava indo embora. Porque na época que eu fiz os pedidos, eu estava na minha mãe, mas depois eu voltei para São Paulo, voltei a construir minha vida, tudo. E aí, o que eu achava que tinha que ficar na minha vida não ficou, porque lá atrás eu tinha feito o pedido diferente daquilo que eu queria. E aí eu ficava me questionando o que é isso, o que é isso, o famoso, que as pessoas chamam aqui de catarse, né? O professor fala catarse. As catarses, elas começaram. E elas já tinham começado lá na minha mãe, quando eu estava lá, naquele exílio de 6 meses, já fazendo a reforma íntima. E a limpeza, ela já tinha começado com tudo. Limpando desde crenças sabotadoras na minha mente, até pessoas, situações, trabalhos que não tinham mais nada a ver com a minha pessoa, com a minha personalidade. E aí eu ficava me perguntando, oh, meu Deus, o que eu fiz? Que pedido é esse que eu fiz que me tirou? E aí eu conquistava uma coisa, essa coisa não ficava na minha vida e ia embora. Conquistava um relacionamento, esse relacionamento não ficava na minha vida e ia embora. Porque não estava vibrando na mesma frequência daquele pedido que eu havia feito na ressonância harmônica. E eu vou te falar que antes que eu acertasse os pedidos na ressonância harmônica, que é uma coisa que você tem que ter muita responsabilidade, eu errei muito, porque as primeiras ondas que eu pedia, a gente percebe nitidamente quem está completamente desorientado quando faz os pedidos da ressonância harmônica e manda aquela lista de um monte de coisa. E a gente sabe que quanto maior é o seu pedido, menos você vai fazer as coisas acontecer. Não faz sentido algum você que faz listas imensas, pede milhares de arquétipos de uma vez, porque quando eu fiz isso e eu pedi muita coisa junto, eu tive umas experiências de catarse, assim, das braba, do meu corpo não aguentar, de fato, a mudança, assim, ser extrema, de eu ficar muito doente. Parecia que eu ia morrer, de fato. Eu passei por um estágio de uma doença, de tristeza, de uma tristeza profunda. Estava entrando muita consciência dentro de mim, da minha mente, estava entrando muita informação e eu não estava conseguindo assimilar aquilo e, de fato, a minha vida, ela afundou, literalmente. Por isso que eu falo que antes que tudo melhore, sua vida afunda. E é a catarse, fazendo a limpeza e as coisas que você pediu entrando lá na vibração da onda. Então, se eu posso te ajudar com alguma responsabilidade social aqui é cuidado com o pedido que você faz na ressonância harmônica, porque ele vai se realizar. Essa é a questão. Mais cedo ou mais tarde. E isso pode ser de uma forma muito grande, se você não puxar o freio de mão, que nem o professor Hélio Couto fala, pode entrar com tudo assim e revirar a sua vida de ponta cabeça, como ela também pode ir entrando aos pouquinhos. O que eu sugiro, faça um pedido de uma coisa numa ressonância, na outra que vai fazer o pedido, faz outro pedido mais levinho, não fica pedindo trocentas milhões de coisas junto. Você já quer resolver a vida num piscar de olhos, porque tem gente que acha que a ressonância harmônica é uma varinha de condão que o professor tem, e aí na hora que ele tá lendo os pedidos lá no e-mail que você manda, ele faz plim, favor realizar o pedido dessa pessoa. Não é assim, gente. Se fosse assim fácil assim, a gente já estava todo mundo evoluído, todo mundo ascensionado, um monte de ser de luz vibrando aqui nesse planeta e saindo daqui, porque aqui ainda é um planeta de baixa vibração, mas imagina se todo mundo fosse rápido assim, né? Vamos evoluir, pumba! Que nem o professor fala. A gente não estaria aqui encarnado, vivendo neste corpo, experienciando relacionamentos pra gente aprender com o outro. E então tem que ficar muito claro isso pra você. Antes que tudo melhore, vai tudo ficar ruim, porque é a catarse acontecendo. E aí ela pode se manifestar em forma de doença, em forma de gripe, em situações de pessoas que não vão continuar mais na sua vida porque não estão em ressonância com a vibração que você está vibrando, em trabalhos que você vai às vezes e você não sente prazer naquilo porque não está alinhado com o seu propósito, entende? Então você vai eliminar muitas coisas da sua vida que você nem imagina que precisa eliminar porque não estão mais na frequência daquilo que você pediu ou que de fato é do seu merecimento. Eu vou compartilhar com você agora
sonhos que eu realizei após a ressonância harmônica. Não foi fazendo o pedido da ressonância harmônica, foi eu dando o primeiro passo em si, mas eu acredito que a ressonância harmônica, o professor Hélio Couto, ele tem muito dedo nisso, tem muito dedinho dele aqui, porque tudo que ele ensinou, eu apliquei de fato, né? E a cocriação da nossa realidade, ela é isso. Ela é você pegar o que você aprendeu lá e transformar na sua vida diária, no dia a dia ali. E aí, eu quero compartilhar que um dos sonhos que foi muito difícil para mim foi entrar na aviação. Eu demorei mais de 10 anos para realizar o sonho de ser comissário de bordo na empresa aérea Gol. Eu demorei muito tempo para entrar. Quem entrar lá no meu perfil do Instagram vai ver uma foto minha lá de tripulante. E eu venci essa crença, essa barreira de não merecimento. Eu consegui realizar um sonho de ser um tripulante, de ter um salário bom, né? Porque eu nunca passava dos R$3.000 de salário naquela época. E eu consegui vencer na vida, cara. Pessoas que, de onde eu saio, chegar nesse nível. Eu lembro até de uma vez ter postado uma foto que eu tava lá em Cancún, tinha ido a trabalho, obviamente, né, como tripulante, tava com o pessoal lá da tripulação, tudo, e aí eu lembro de ter comentado assim, nossa, eu nunca esperava que eu fosse chegar tão longe, né, e olhando a minha história, onde eu nasci, quem eu fui, de onde eu saí, o buraco que eu saí, literalmente, quem acompanha aqui meu canal já sabe um pouquinho da minha história. Quem ia acreditar que eu ia parar em Cancún, lá super feliz, né, tomando lá aquela bebida famosa lá dos mexicanos lá, que era no abacaxi lá, esqueci até o nome da bebida. E eu tava muito feliz, eu tinha postado isso na época no Instagram. Tem um vídeo lá meu assim, apontando assim, mostrando a plaquinha de Cancún, uma praia linda, um lugar gostoso. E eu estava no auge da minha vida, realizado por uma coisa que o professor Hélio Couto me ajudou a expandir a minha mente, a aceitar as crenças de merecimento, né? A reprogramar as crenças de merecimento, porque eu tinha muita crença de não merecimento, de acordo com o lugar que eu tinha vivido antes. E teve outros sonhos ao longo desse caminho. Teve relacionamentos que eu consegui ter por crenças de achar que eu não era merecedor de estar com algumas pessoas. E tem outras coisas também aqui, ó, que eu quero compartilhar com você. Morar em outro estado, por exemplo. Eu sempre quis sair do estado de São Paulo, e quando eu entrei na companhia aérea Gol, eu tive a oportunidade de morar em Brasília, né? No Distrito Federal. Eu morei no setor da Águas Claras lá, quem conhece. Eu acho aquele lugar incrível, aquele parque da Águas Claras lá, com um monte de árvore. Eu acho aquele lugar, assim, surreal na Terra. E pra mim, Brasília é um dos lugares que você mais vai ver o céu bonito, seja de dia e de noite, né? Até por questão de ser cerrado, né? Lá tem um tempo muito seco, né? Essa é a desvantagem de morar em Brasília. É um tempo muito seco, mas em compensação o céu é maravilhoso, você vê as estrelas, você vê o sol maravilhoso, o entardecer lindo, anoitecer, a lua linda, né? E lá do apartamento que eu estava morando, eu via os pousos e decolagens da aviação lá no aeroporto de Brasília. Cara, eu fui um cara extremamente feliz morando naquele lugar. A vibração daquela região onde eu estava morando, Parque Águas Claras, para mim foi um lugar incrível, assim. E eu fui muito vitorioso, e nessa época eu estava muito apegado aos estudos do professor Hélio Couto, que de fato, se ele estiver assistindo aqui, ou qualquer pessoa da equipe dele, eu estou extremamente agradecido pelo professor existir, por ele fazer esse trabalho, porque ele transformou o Eduardo numa nova pessoa, de fato. E não parou por aí, teve mais coisas boas. Eu também consegui cargos maiores na hotelaria. Eu lembro que eu tinha bloqueios que me impediam de galgar novos cargos dentro da hotelaria, que era a minha formação inicial. E eu sempre ficava em cargos menores. E eu consegui atingir cargos de gerente, né, dentro da hotelaria, do qual me fez despertar o líder que havia dentro de mim, despertar o cara que gosta de desenvolver pessoas, né, aquela pessoa que trabalha com prazer naquilo que faz e vai lá e desperta o líder que há também nas outras pessoas. E eu fiz com muito amor esse trabalho, porque tudo que você faz não é para o outro, é para o Criador. O professor Hélio Couto sempre fala disso. Tudo que você se propõe a fazer nessa terra, nessa vida, não é para o outro, não é para você, é para o Criador. E quando você faz para o Criador, você faz com amor, porque o Criador ele te retribui
de tudo que há de melhor dessa terra, de toda a prosperidade, de toda a abundância que você merece. E quando você desbloqueia essa chave dentro de ti, você entende que tudo que você faz é para o Criador, é para o Divino. E quem é o Divino? É você, criatura. O Divino está dentro de você, ele é você. Ele experiencia tudo que você está experienciando nessa terra. E quando eu abri a minha mente, rasguei lá o véu, que nem o professor fala, sai de trás da cortina e você assume o papel de protagonista da sua história, você começa de fato a viver uma vida memorável, uma vida esplêndida. E é isso que a ressonância ensina. É isso que o professor fala o tempo todo, que todo o poder que a gente está buscando no externo, ele já está dentro da gente. Todas as palestras, ele frisa isso, você é o criador da sua realidade. Enquanto você ficar terceirizando que o professor Hélio Couto cria a sua realidade, você vai ficar aí fadado a um ciclo repetitivo na sua vida. O professor, ele é só uma ferramenta de ajuda para você dar os primeiros passos. Você não precisa ficar anos pedindo ondas de ressonância harmônica, porque eu já na terceira onda já tinha entendido como funciona a RH. Você cocria a sua realidade, o professor é só uma ferramentinha que vai lá e vai ler o seu e-mail, está criado. Ou você está achando que ele tem uma máquina na casa dele, daquelas que volta no tempo, né? Que nem do filme lá De Volta para o Futuro lá, uma máquina, né? Do carro lá, que ele vai colocar lá os seus pedidos lá dentro, vai digitar lá e pumba, tá feito. Claro que não, gente. O professor Hélio Couto, ele lê o e-mail e o máximo que ele vai fazer, como ele é um criador que deve estar extremamente conectado com a força divina, ele lê o seu e-mail, tendo coerência, que não prejudique outras pessoas, ele vai falar, está criado. E aí seus pedidos se realizam. Tanto que se vocês observarem, a onda é igual para todo mundo, não diferencia. Após que você já colocou a onda para tocar e aumentou o voluminho lá, que não é para aumentar, só para ficar diferenciando o que tem nessa onda aqui, deixa eu observar, porque eu também fui assim. Teve um dia que eu fiquei ouvindo a onda inteira para saber o que tinha de diferente naquela onda lá que ele manda pra gente. Não tem nada de diferente, são só ondas do mar. O professor poderia utilizar uma caneta para cocriar a sua realidade. É só uma forma, ele poderia inventar um objeto que toda vez que você tocasse nele, esse objeto ele cocriaria a sua realidade. Como se fosse um ancoramento. Você já estudou isso? Ancoramento. Toda vez que eu tocar nessa caneta eu vou me sentir próspero. Estou dando um exemplo aqui para você. Toda vez que eu tocar nessa caneta eu vou me sentir próspero. Pumba, estou próspero. É a mesma coisa a ressonância harmônica. Ele poderia utilizar, ele começou com os CDs, depois foi para os links lá. Gente, você pode usar qualquer coisa na sua vida para ancorar a energia da cocriação. E não precisa utilizar nada também, porque quando você entende que você é o cocriador da sua realidade, você não precisa terceirizar enviando um pedido para o professor, porque você já entendeu como funciona essa realidade aqui. O professor, ele é só um instrumento disso. Logo em breve, o professor, ele vai deixar o legado de tudo que ele ensinou aqui. E a onda que ele fala, né, a ressonância harmônica, ela não é só o pedido que você envia lá e recebe o link para poder tocar lá no seu aparelho. A ressonância harmônica são todos os conteúdos que ele já publicou na vida dele. São todos os vídeos gravados, todas as palestras. São todos os livros que ele recomenda você ler, que por sinal, recomendo que você leia, porque esses livros abriram a minha mente. Esses livros me transformaram numa outra pessoa, uma pessoa com muito mais evolução, com bagagem de conhecimento para ensinar outras pessoas. Porque a partir do momento que você transcende isso e que você já entendeu como funciona, é sua obrigação ser um multiplicador e transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Talvez seja a hora de você quebrar a sua barreira e ir para a internet, ligar a câmera e ensinar alguém. Porque vai ter pessoas que vão se conectar com a sua energia, com a sua vibração, do jeitinho que você é. E você pode estar aí murchinho ou murchinha achando que ninguém vai gostar do seu jeito, que ninguém vai gostar do jeito que você fala, que tem que ter uma puta de uma estrutura, que tem que ter um visual incrível. E não! Porque vai sempre ter pessoas que vão se conectar com a gente, com a nossa essência, com a nossa vibração. Nós estamos aqui todos em aprendizado. Nós estamos aqui todos deixando a nossa mensagem no mundo, deixando o nosso legado. E é isso que ele ensina. Ele fez a parte dele.
Ele acabou de deixar o legado dele para nós. Todo o conhecimento que ele adquiriu de vidas. Não só dessa, de vidas. Toda a bagagem ancestral do campo acástico dele, ele trouxe nessa dimensão para nós. E agora cabe a nós pegar esse conhecimento, somar em nossas vidas e ser um multiplicador. Eu já comecei o meu trabalho aqui. As pessoas ainda estão presas à prosperidade. As pessoas ainda estão presas a relacionamentos. Lembra lá da pirâmide de Maslow, que o professor Hélio Couto fala? As necessidades básicas do ser humano, está lá na base, depois vem os relacionamentos, depois vem a questão do dinheiro, do poder, e só depois as pessoas vão saltar para o conhecimento e espiritualidade. Ele ensina a gente a já saltar para o conhecimento e para a espiritualidade, porque o resto virá por consequência. Quando ele falou isso, os olhinhos até brilhou. Falou, então eu não preciso ficar a vida inteira correndo atrás do dinheiro? Não! Você precisa expandir a sua mente, precisa evoluir. E ele já deixou bem claro isso pra gente em todas as palestras, basicamente. E eu não assisti uma vez só cada palestra. Eu assistia 2, 3, 4. Teve palestra que eu assisti 8 vezes. Porque cada vez que você assiste, você aprende algo novo naquela palestra. E coisas que eu aprendi. Aprendi muito sobre religião. Ele fala bastante de religião sem tocar o nome das religiões. Ele fala bastante da Matrix, a ilusão da Matrix, o apego que a gente tem pelas coisas, pelos materiais, pelas pessoas. Gente, está muito claro isso. O apego é sofrimento. Lembre-se disso. Ele fala muito de evolução espiritual. Ele fala também de livros que falam da expansão da consciência. Tem livros que ele fala, até livros que ele mesmo fez, mas tem livros que ele fala que é a sacada para você, é a chave para você abrir todas as portas da sua vida. Às vezes, tem livros ali, às vezes, um livro vai mudar completamente a história da sua vida. Reforma íntima, a energia do dinheiro, quantas pessoas estão ainda travadas porque ainda não entendeu que o dinheiro é uma vibração, é uma energia. Eu criei esse canal aqui, Caminho da Riqueza, porque eu preciso ensinar as pessoas a saber administrar o dinheiro. Tem muita gente ainda descontrolada emocionalmente porque ainda não entendeu que o descontrole emocional dela faz com que a prosperidade, o dinheiro, a abundância não fique na vida dela. E por um longo período de tempo eu fui essa pessoa, por incrível que pareça. Ele também ensina a gente sobre que a gente não está sozinho no universo. Ele fala de extraterrestre, ele fala de outros seres. Aí você tem que expandir mesmo a mente para começar a entender sobre isso. Eu já acreditava nisso antes, mas quando ele toca nesses assuntos, aí você começa a ter certeza de que, opa, eu não sou a única pessoa que pensa dessa forma, porque eu fui um cara que frequentou muitas religiões. Eu já fui em muitos lugares diferentes. E nenhum eu sentia a verdade, nenhum, sabe, chegava em mim e aquela sensação de, nossa, me encontrei nesse lugar. O que chegou mais próximo foi centros espíritas. Mas ainda assim faltava algo, porque tudo que me limitava e me colocava dentro de uma caixinha, eu não me sentia bem naquele lugar, eu não me sentia confortável. Eu acredito que quando você vai ensinar qualquer coisa relacionada ao Criador, ao Divino, você tem que dar autonomia para as pessoas pensarem da forma que elas querem. Elas têm que chegar à conclusão de que o divino existe por elas mesmas. E que sempre quando tiver alguém em cima de algum púlpito ditando o que você tem que fazer, desconfia. Porque a verdade do Criador, ela já está dentro da gente. Então, quando eu comecei a entender que os conteúdos do professor, ele nos libertava do aprisionamento mental coletivo que a população estava vivendo, aí começou a encaixar e fazer sentido para aquilo que eu gostaria de viver na minha vida de fato. E é isso que eu tento transmitir aqui no canal para vocês. E outra coisa, para fechar aqui, que eu anotei aqui. Quem é Deus? Quem é Deus? Tem uma palestra que o Hélio Couto fala só de Deus. Quem é Deus? Aquela palestra, ela caiu como uma luva. Quando você entendeu o conceito do que é Deus, você transcendeu essa matéria. Você transcendeu essa vida. Aí, de fato, você consegue atrair prosperidade, abundância, riqueza, relacionamentos prósperos, duradouros. Ele fala muito de relacionamentos, tem umas aulas específicas só para relacionamento, para quem ainda não aprendeu a se relacionar, para quem ainda acredita que o amor não é para você. Ele fala de muitas crenças limitantes que as pessoas ainda têm,
Então, não tem como a gente dizer que o professor Hélio Couto é simplesmente uma pessoa normal, ele mudou a vida da gente. O Eduardo de hoje não é o mesmo do Eduardo antes do professor Hélio Couto. Esse vídeo aqui, ele tem um único intuito de se tornar um depoimento para o professor, em gratidão por tudo que esse senhor, esse homem ensinou na minha vida. Eu sou um cara completamente diferente, a minha mente pensa diferente. Hoje eu consegui adquirir um status de vida do qual eu não tinha antes, graças a esse senhor, esse homem abençoado, que eu acredito que ele é a prosperidade materializada em forma de homem. E se você deseja prosperar na vida, se você deseja crescer espiritualmente nessa terra, você precisa aprender um pouquinho do conteúdo do professor Hélio Couto. Tá? Então aqui eu deixo a minha gratidão a todas as pessoas que trabalham para o professor, que trabalham com o professor, a minha gratidão ao professor em si. Professor Hélio Couto, muito obrigado. Eu agradeço de coração pela sua existência. Um grande abraço a todos e fiquem com todo